Olá, pessoal. Sou o professor Aristides Daros e vou falar um pouquinho sobre o Perfect Face Transex. O trabalho do Perfect Face Transex começou quando eu estava lendo algumas reportagens sobre transexuais e travestis que estavam injetando silicone industrial em suas faces. E aí eu pensei, por que não ajudar esse público? E aí desenvolvi o Perfect Face Transex. Nada mais é do que um acabamento quando se faz a transição desse sexo no rosto desses pacientes. Então vamos falar um pouquinho. De acordo com a cronologia da designização sexual no Brasil, o fenótipo masculino para o feminino foi autorizado em 2002 pelo CFM. O processo passou a ser oferecido pelo SUS em 2008. E o processo de redesignação do fenótipo feminino para o masculino também foi aprovado pelo Conselho e passou a ser oferecido pelas redes públicas em 2010. E atendendo a uma consulta protocolada em 2012 pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, o CFM publicou um parecer que dá suporte a intervenções hormonais em crianças e adolescentes trans em 2013. O acompanhamento do processo de transição é feito por médicos, psicólogos, enfermeiros, fonoaudiólogos, nutricionistas, educadores físicos e assistentes sociais. Os médicos irão acompanhar, de forma geral, esse processo de transição, tanto do processo hormonal, quanto na mudança de sexo. Os psicólogos ajudarão a entender um pouquinho a cabeça dessas pessoas e ver se as pessoas estão aptas para fazer a mudança de sexo. O enfermeiro vai dar um suporte geral para esse transexual e o fonoaudiólogo vai ajudar a melhorar a fala desse transexual, principalmente quando for do sexo masculino, mudando para o feminino, porque a voz é muito grossa. Os nutricionistas, eles vão ajudar com a dieta decorrente, melhor forma para poder trabalhar isso daí, e os educadores físicos, os exercícios que essas pessoas vão fazer para ter um corpo mais voltado para o corpo feminino ou masculino. E os assistentes sociais, que sempre vão dar o apoio emocional junto com os psicólogos, junto com a família, né? Como trazer essas pessoas de volta para a sociedade de uma forma não marginalizada. Como os hormônios atuam no corpo da mulher que faz a transição para o gênero masculino? A mulher vai até o médico endocrinologista e começa a fazer o uso de testosterona. A voz começa a ficar mais rouca, mais grave e tem uma diminuição da gordura da barriga e da mama. Tem uma escassez nessa menstruação que pode até cessar e tem uma purificação no corpo todo, que seria o aumento dos pelos pelo corpo todo e a face. O rosto fica mais quadrado, a pele engrossa e tem o crescimento do pomo de Adão, que é o gogó. E aí a gente vai ter um transgênero masculino. Como os hormônios atuam no corpo do homem que faz a transição para o gênero feminino? O homem, junto com o seu médico, irá entrar num consenso. E aí será prescrito estrógeno mais o medicamento para bloquear a testosterona. As mamas começam a crescer, vai ter um acúmulo de gordura nas coxas e nos quadris e diminuição desses músculos. Vai ter diminuição da ereção, dos testículos e de espermatozoides. A pele fica mais fina, os pelos diminuem de tamanho e quantidade e aí teremos um transgênero feminino. Diferença entre o rosto masculino e o rosto feminino. Os lábios masculinos, eles são mais finos. Os pilares dos filtros são paralelos, o contorno mandibular é mais quadrado e pronunciado, a pele é espessa, sobrancelhas baixas e espessas, apresenta pelos faciais, o mento também é quadrado e apresenta o pombo de Adão, região malar menos acentuada com a maxila, com acabamento em zero sutil. Femininos, lábios grossos e carnudos, exerce um poder sensual.
Pilares do filtro, levemente divergente. Contorno mandibular com curvas suaves e definidas. A pele é fina, sobrancelhas arqueadas e finas, ausência de pelos faciais, mento mais triangular e pronunciado, ausência de pomo de Adão e região malar mais acentuada e arredondada e pré-maxila mais cheia e acentuada. Perfect Face Transex feminino. Antes de qualquer coisa, temos que fazer uma anamnese bem executada. Fazer uma análise facial desse paciente, porque esse paciente ele sofreu transformação hormonal. E verificar onde será feita a aplicação do ácido hialurônico nessa face. Muitas vezes, a gente pode utilizar de auxílio a bichectomia para evidenciar a região malar e a toxina botulínica para arquear essa sobrancelha ou até mesmo o efeito Nefertiti para deixar esse rosto com uma impressão mais fina para a gente ter um belo Perfect Face Transex. Perfect Face Transex masculino. Vai seguir a mesma via de regra. Anamnese bem executada, análise facial após o tratamento hormonal, localização dos pontos para aplicação do preenchimento com ácido hialurônico e da toxina botulínica. Geralmente, a toxina botulínica a gente aplica no frontal completo para evitar o arqueamento dessa sobrancelha. E no músculo corrugador e prócero, a gente quase não aplica ou aplica poucas unidades para ficar com um visual mais de cara de bravo. E aí deixando um aspecto mais masculino. Analisando o rosto desse transex, você percebe que o mento ele é pronunciado em formato de V. Então a gente vai colocar nesse mento ácido hialurônico para deixar ele mais quadrado. Vamos trabalhar em todo o contorno dessa mandíbula, desse paciente. E aí vamos trabalhar no contorno desse ângulo para deixar ele mais pronunciado. Isso tudo feito com ácido hialurônico. Analisando a face desse paciente após o procedimento de harmonização facial, conseguimos verificar que o ângulo dessa mandíbula ficou mais delimitado, dando um aspecto mais forte, o contorno dessa mandíbula deu um aspecto mais pesado
E o mento ficou mais quadrado, dando um aspecto de super-homem. Vamos para uma nova análise. Esse paciente, vamos fazer todo o contorno dessa mandíbula, vamos fazer a região de ângulo de mandíbula. A região malar é bem evidente, então a gente vai traçar do tragus até a asa do nariz. A gente não completa como ponto de Ristol, usa esse ponto de referência para fazer a parte em leque, para terminar em zero esse malar junto com a pré-maxila. Vamos fazer a lateral desse mento, para deixar ele mais quadrado. Analisando o antes e depois. Esse paciente ficou com o ângulo dessa mandíbula muito mais evidente. Ele não tinha mento porque é classe 2 esquelética, então a gente trouxe o mento de volta para esse paciente, além de deixar o mento quadrado. Fizemos todo o contorno dessa mandíbula para deixar ele com uma cara mais forte. Além disso, a gente acabou fazendo a região de sobrancelha, colocamos um pouquinho de ácido hialurônico nas sobrancelhas para poder abaixar um pouquinho mais e ficar com uma cara de mal. A região malar foi toda camuflada fazendo um malar mais baixo com ácido hialurônico. E aí a gente chegou num Perfect Face Transex. Vamos fazer análise dessa paciente transexual. Essa daqui é a primeira DJ transexual do Brasil. Então vamos lá. Essa paciente, a gente resolveu deixar os traços dela mais fino. Como que a gente faz isso?
tinha que mexer um pouquinho no dorso desse nariz. A gente fez o preenchimento dessa giba para melhorar esse dorso desse nariz. Aí a gente fez o ponto de Bristol e completamos a região malar de cada lado. Além disso, a gente pegou a parede do terço médio anterior ao masseter e completamos toda essa região aqui, porque ela tinha o rosto meio chupado. Colocamos um pouquinho nesse ângulo e colocamos no mento. Esse mento era quadrado, a gente fez no centro, deixando o mento num formato em V, para ficar mais feminino. Após os procedimentos executados nessa paciente, podemos verificar um rosto mais delicado, mais harmônico, onde essa paciente ficou mais contente com a sua identidade. Essa paciente era alguns retoques, só que precisava fazer nela. Fizemos o malar dessa paciente, onde deixamos mais pronunciados, o mento na região central para pronunciar um pouquinho mais e deixar ele mais em forma de coração ou em forma de V. Fizemos toxina botulínica também para poder arquear essa sobrancelha dessa paciente. E foi feito alguns pontinhos, o CK1, o CK2, CK3, do MD Code, para melhorar um pouquinho essa olheira dela também.
Analisando o rosto dessa paciente, verificamos que ficou um rosto mais leve, um rosto mais feminino. E com esses procedimentos, a gente consegue perceber que conseguimos transformar vidas, deixar pessoas mais contentes, pessoas mais felizes